Fala galera, beleza? Lucas Cezini de novo para mais uma dica de guitarra, seguindo a série Guitarra Blues. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma parte muito importante do estudo, uma parte que às vezes não é levada tão em consideração, que é a parte de ouvir música, né? De ter artistas como referência, de tirar música de ouvido, enfim, de tudo que engloba isso. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, falando nessa primeira parte de 5 discos de blues que são clássicos, né? Discos de artistas que já se foram ou de artistas que estão lá no passado, e na segunda parte desse vídeo eu vou falar sobre 5 discos de blues moderno, né, de artistas contemporâneos. Bom, e antes das indicações dos discos, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar a notificação para você receber um aviso do YouTube de quando os meus próximos vídeos entrarem no ar. No final desse vídeo também vai aparecer uma playlist lá que se chama Guitarra Blues. Esse vídeo vai estar dentro da playlist e essa playlist é onde eu coloco todos esses vídeos falando sobre guitarra, sobre blues, dando algumas dicas com guitarra na mão mesmo e tudo mais. Além disso, você pode deixar o like e compartilhar o vídeo com os seus amigos guitarristas. Bom, e o primeiro disco é o disco Get Ready, que foi lançado em abril de 1971 do artista Fred King. O Fred King inspirou, dentre outros artistas, o grandíssimo Eric Clapton. Esse disco é um disco muito importante porque a gente tem um vasto repertório de canções, né, e vários estilos de blues diferentes, como canções de slow blues, canções de shuffle blues, alguns covers, né, que é uma parte muito importante. Eu já falei anteriormente que o cover ele é tratado de uma outra forma, né, dentro do estilo. É tratado muito mais como uma forma de homenagem, como de plágio ou de cópia, algo nesse sentido, né? Vamos lá para algumas músicas que se destacam. O disco já abre com a música Same Old Blues, que tem uma harmonia muito interessante e foge um pouco do padrão de um blues de 12 compassos, né? Tem acordes bem diferentes que não estão presentes em muitas canções, que já mostra assim, uma certa sofisticação do Fred King. O disco segue com algumas canções importantes como Dust My Broom, né, que é uma versão até acústica do grande Elmore James, né, que tem um dos riffs mais importantes da história do blues, sobretudo riff de slide, né, que para quem não sabe o Elmore James é uma grande referência quando o assunto é slide guitar. Tem uma música também nesse disco, no lado B, que se chama Living on the Highway. Essa música, assim como a música Five Long Years, conta com a presença, né, com a participação de um grande artista que é o Leon Russell, fazendo piano e órgão nessas duas músicas. Five Long Years foi uma das músicas mais copiadas, né, assim, uma das músicas mais refeitas. Tem versão do Eric Clapton, tem versão do Buddy Guy, por exemplo, tem versão do Rolling Stones e de alguns outros artistas. E Living on the Highway, ela é uma canção quase autobiográfica, né, do Fred King, que conta justamente sobre a vida de um bluseiro vivendo na estrada, né? Bom, a minha segunda indicação vai para o disco de 1967 do grande Albert King. O disco se chama Born on the Bad Side. Esse disco é o primeiro disco do Albert lançado pela Stax Records e tem algumas curiosidades, como a presença da banda de apoio Booker T and the MGs, né, que era uma banda de apoio ali que trabalhava na Stax mesmo, que gravava com todo mundo. Outra peculiaridade é que todas as músicas desse disco, esse disco na verdade foi composto por um compilado de singles, né, gravados pelo Albert King entre março de 66 e junho de 67, né, o que torna o disco mais folclórico ainda, né, por ser todo esse compilado. No disco nós temos a presença de algumas músicas como Born on the Bad Side, Crosscut Soul, Pretty Woman e a música As the Years Go Passing By, né? Todas essas músicas depois foram regravadas e regravadas e regravadas e regravadas. Como por exemplo, nós temos uma versão do Cream, né? A banda do Eric Clapton, de Born on the Bad Side. Nós temos agora um bluseiro contemporâneo, que é o Josh Smith, que sempre toca Crosscut Soul. O Eric Clapton também já gravou essa música no disco que, se eu não me engano, é o Money and Cigarettes. As the Years Go Passing By, nós temos uma versão, por exemplo, do Philip Sayce, que é outro bluseiro bastante influenciado pelo Albert King e pelo Steve Ray Vaughan também. Tem essa música lá em algum disco dele que eu não me lembro
qual, né? O que mostra a influência do Albert no que depois virou o blues moderno e tudo mais. Outra coisa que eu queria falar sobre esse disco é que, por ele ser gravado com a banda da Stax, né, e ser lançado pela Stax, a gente já tem uma presença bem forte, né, da soul music dentro do blues do Albert King, né? A Stax sempre foi uma gravadora de soul, de black music, e não propriamente de blues como a Chess, por exemplo, né? A Chess Records. Então esse é um detalhe importante. E nesse terceiro disco eu gostaria de falar de um dos discos mais importantes da história do blues. Sem dúvida, ele está entre os 3 mais importantes, assim, mas de longe. Esse disco é um disco muito especial e eu estou falando do Live at the Regal, de B.B. King. Um disco de 1965, no entanto foi gravado em novembro de 64. Esse disco traz simplesmente tudo que um guitarrista de blues pode se interessar. A figura do B.B. King como alguém que, além de muito talentoso com a guitarra na mão e cantando, é um ótimo contador de histórias, um cara carismático que consegue dominar a plateia e levar o show da forma mais incrível possível. No repertório, eu acho que dificilmente a gente vai ver outra sequência tão magnífica assim, de canções fazendo um sentido. Parece que toda canção atrás da outra canção faz total sentido, tem total motivo de estar ali naquele lugar. Vamos lá para a lista. O disco abre com a canção muito animada, né, que lembra muito um jump blues, Every Day I Have the Blues. Além disso, a gente tem Sweet Little Angel, nós temos How Blue Can You Get, Smile and Fault, You Upsets Me Baby. Temos lá no finalzinho do disco uma canção que é muito, muito bonita, que é a Help the Poor, né, um blues bem diferente, um blues menor, com outra característica, mas é incrível. You're Done Lost Your Good Thing Now, Worry Worry e algumas outras. Esse disco é simplesmente ele é um baluarte assim, né, do que seria o blues. E além de mim, quem sempre disse isso, por exemplo, é o Eric Clapton e o Mark Knopfler. Um disco importantíssimo, vocês precisam ouvir. É incrível, assim, só ouvindo para saber como é que é. Bom, no quarto disco, um artista muito importante, às vezes não tão bem lembrado quanto deveria, às vezes um pouco injustiçado. Eu estou falando do Iceman, Albert Collins, o mestre da Telecaster. O disco é o Alive and Cool Plus, de 1969. Esse disco foi gravado num lugar muito especial, que é o Fillmore West. Foi gravado, inclusive, na mesma noite onde tocaram Creedence. Então, assim, tem uma importância ali, né? O Albert Collins é simplesmente um dos caras mais importantes na história do blues e, como eu disse, às vezes ele não é tão bem lembrado, né? Aparenta não ser tão influente. Porém, foi o herói para muitos caras como o Steve Ray Vaughan, né? Steve Ray Vaughan até tem uma versão de uma das músicas dele, que é a Frosty, que por sinal é a canção que abre esse disco. Porém, lá no disco ela tá como Introduction Instrumental, porque, como a gente está falando de um disco ao vivo, foi a canção que abriu o disco. Logo na sequência a gente tem How Blue Can You Get, e aí traz a gente de volta lá pro disco do B.B. King, né, do Live at the Regal. E eu falei o quanto esse disco foi influente, e aqui nós já temos uma influência direta sobre um outro gigante, né, que é o Albert Collins, que presta uma homenagem à grande majestade, fazendo How Blue Can You Get. Além disso, a gente tem canções como Mustang Sailing e uma canção que se chama Funk, né, que era bem característica do estilo de tocar guitarra do Albert Collins, né? Ele sempre foi um cara que gostou muito de canções um pouco mais aceleradas, algo mais ali pro lado do funk, do jump blues e, enfim, esse tipo de coisa. Uma curiosidade sobre o Albert Collins é que ele tocava com Telecaster, claro, já falei. Ele afinava a guitarra na maioria das vezes em Fá maior aberto, ou seja, seria um tom acima, né, do diapasão, porém um acorde aberto, Fá, e ele utilizava muito o capotraste, né? Então ele ia
puxando ou voltando a capotraste ali para a região onde ele queria tocar. O que isso garantia para ele era muita frase, né, muito lick com corda solta, já que ele tinha o capotraste prendendo a corda na região que ele queria. Além disso, ele teve um grande influenciador, um grande professor que era o seu primo, um tal de Lightning Hopkins, né? O Lightning Hopkins era primo do Albert Collins e foi quem apresentou a guitarra para ele. Mas é isso aí, fica a dica, Alive and Cool Plus de Albert Collins, disco de 1969. Bom, e por fim, não menos importante, um cara que muitos dizem que ligou diretamente a história do blues com a história do rock and roll. Inclusive, em uma entrevista, o Eric Clapton disse que esse cara foi para ele o que o Elvis foi para muita gente. Eu estou falando do Buddy Guy. O disco é A Man and the Blues, de 1968. É o primeiro disco do Buddy Guy pela Vanguard Records. Lembrando que um pouco antes ele estava na Chess e por lá foi um dos músicos de estúdios mais importantes de Chicago, né? Gravou com nada mais nada menos que Howlin' Wolf, Muddy Waters, Little Walter, Etha James. Ele também gravou com Big Mama Thornton e alguns outros. O Buddy Guy é um dos poucos músicos de blues de vanguarda, né, dessa época em que eu estou retratando, que nós ainda temos vivo. Ele tem 83 anos e eu acho que um cara tão importante assim deveria ser reverenciado e homenageado todo santo dia. Enfim, vamos pro disco, porque falar dele é até meio complicado. E aqui a gente percebe novamente uma enorme influência do B.B. King, né? No seu fraseado, no seu jeito de cantar. Lá nesse mesmo disco, lá no final, ele ainda toca duas músicas do B.B. King, né? Sweet Little Angel e Worry Worry, mas o disco abre com a canção que leva o nome do disco, A Man and the Blues, e na sequência tem uma música que se chama I Can't Quit the Blues. O que eu acho interessante aqui é que o Buddy Guy coloca o blues, né, no disco como um sentimento, né, e não como um estilo, né? Ele, por exemplo, na primeira música, A Man and the Blues, né, o homem e o blues, ele retrata exatamente isso, né, colocando o blues como uma forma de sentimento, às vezes triste, né, e aí ele apresenta isso em um slow blues, às vezes alegre, e aí ele pode apresentar isso no shuffle e tudo mais, né. Esse é um lado muito interessante do blues. Além disso, ele tem uma música muito famosa nesse disco, né, que não é dele, mas é uma versão que ele deixou muito famosa, que é Money, mas não é a Money do Pink Floyd. Essa é Money, That's What I Want, né, que é uma música bem acelerada e tal, é bem próximo assim do que seria o rock and roll ali, né, dali pra frente e tal, lembra até um pouco as canções de Elvis e tudo mais. Mas essa é a minha recomendação. Eu acho o Buddy Guy um dos caras mais importantes que a gente tem na história da guitarra, e não só na forma de tocar, né? Para quem não sabe, o Buddy Guy foi o responsável por ter desenvolvido junto com a Fender a chave de 5 posições, né? Porque até ali as Stratocaster eram apenas com 3 posições, assim como o Montelli, por exemplo, né? Era ponte, meio e braço. Mas enfim, essa é apenas uma das várias histórias do Buddy Guy. Esse disco é muito importante. Bom, é isso aí. Essa é a primeira parte da dica de guitarra de hoje. Os 5 discos de blues mais importantes para mim, ótimos para vocês ouvirem, tirarem, estudarem, né, através disso. Lembrando que escutar música e tirar música é um puta de um estudo, sobretudo no blues, né? Todos esses caras aprenderam desse jeito, né? Então é muito importante que vocês ouçam atentamente cada disco desse, tentem tirar cada frase, as frases que vocês gostarem mais, as canções que vocês gostarem mais, harmonias e tudo mais. Beleza? Por hoje é só, eu espero você no próximo vídeo, na parte 2, onde eu vou falar dos 5 discos de blues modernos, que são ótimos também para vocês escutarem, tirarem e conhecer esses artistas. Se você gostou desse vídeo, é só você clicar no like, se inscrever no canal, ativar a notificação para você receber o aviso do YouTube, né, de quando os meus vídeos entrarem no ar,
Você pode compartilhar esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos guitarristas, e é isso aí. Até a próxima, um abraço.